chamo Angúlia Zarcos Leite. Então, bom dia a todos. O meu nome é Angúlia Zarcos e hoje irei-vos apresentar a minha aptidão profissional, no qual dei o nome de Visível. Em primeiro, quero começar por dizer que a minha coleção é do setor streetwear, primavera-verão 2026, é uma coleção para homem, na faixa etária dos 18 aos 30 anos, no mercado médio e baixo. Para a realização do desenvolvimento da minha coleção, eu tive que passar por diversas etapas até ao resultado final, onde comecei por fazer as minhas pesquisas de tendências nas revistas e fontes que nos foram dadas. Logo de seguida tive a oportunidade de estar presente numa das feiras mais importantes no mundo da moda, René Viseu, em Paris, na qual mais tarde também tive a oportunidade de estar presente na Moda Única no Porto, onde pude ter mais contato com fornecedores no mundo têxtil. Depois de ter estado presente nestas duas feiras, passei então para a escolha do tema que eu queria apresentar na minha coleção. Depois de tendências escolhidas, tecidos escolhidos e temas escolhidos, passei então para o desenvolvimento formal, onde comecei a fazer os estudos de coordenados e os estudos de ilustração. E não estando satisfeita com o meu trabalho, passei também pelo redesign até chegar ao resultado que eu estava satisfeita, onde depois iniciei o desenho das peças em computador. Depois de terminar o desenho das peças em computador, comecei a desenvolver a peça em ateliê, onde passei pela modelagem e a prototipagem, recebendo depois o feedback das professoras para mudanças que eu tinha que fazer nos moldes. Depois das mudanças dos moldes, eu passei então para corte e confecção da peça. Enquanto confeccionava a peça na escola, também tive a oportunidade de ir acompanhando a minha costureira, na qual ia pedindo as minhas opiniões para que as peças fossem entregues da melhor forma e estivessem a meu gosto na entrega final. Enquanto os três coordenados eram confeccionados, ia também desenvolvendo o caderno de coleção e o caderno técnico. Por fim, procurei por diversas gráficas, onde fiz estudos de gramagem, até chegar ao tipo de folha que foi escolhida de acordo com a maneira que eu fiz as minhas ilustrações e irei mostrar mais à frente. E por fim, depois de impressos, entreguei os três cadernos. Como este trabalho requer muita pesquisa, eu tive diversas fontes de pesquisas para o meu trabalho, tendo como fonte de pesquisa para os acessórios de confecção, tendências e tecidos a Moda Única e a René Viseu, para as cores da minha coleção a Pantone e, por fim, as duas revistas que foram utilizadas para a pesquisa de tendências, a revista View Primavera-Verão 2026 e a revista Zoom on Fashion Trends. Começando agora por falar das direções de estilo, eu escolhi Fragrance para a primeira utilização da minha coleção. É uma tendência que fala muito sobre a nostalgia da infância. Acho que podemos observar pelo visual que também busca muitos bordados, lembrando muitas vezes os cortinados dos avós, quando nós íamos para a casa deles quando éramos mais novos. Tem silhuetas largas, sobrepostas, trabalha também muito cores de tons pastel e entra em fusão com tons mais fortes. Esta tendência também fala muito sobre o contacto físico humano. Em seguida, escolhi a tendência Insónia, que é da revista Zoom. Esta tendência fala sobre a inquietação e as noites mal dormidas, de muitos pensamentos. É uma tendência que também tem silhuetas retas, largas e muitas vezes propostas. As cores também representam muito bem a tendência, pois as cores mais escuras representam as noites, o amarelo representa a luz no meio de uma noite de escuridão e o vermelho representa os relógios de madrugada.
é também uma tendência que, ao vermos, também podemos perceber que transmite um sentimento um pouco deprimente em noites de muita escuridão. Por fim, não menos importante, esta é a tendência que eu decidi escolher para trabalhar na minha coleção, Beyond Borders. É uma tendência que fala muito sobre a conexão entre tradições, etnias e culturas, e eles buscam muito representar essa conexão através de diversas formas, como por exemplo o basquete e o futebol, que eles representam na tendência através das roupas e dos tecidos, como o Mara Mesh, que vai buscar muitas referências às jerseys de basquete. E também tem diversas malhas com padrões que fazem-nos lembrar os padrões africanos. É uma tendência que tem cores muito alegres, fazendo-nos lembrar mais uma vez da paz e também da alegria que é estas tradições unidas. Depois de ter selecionado a direção estética que eu queria trabalhar na minha coleção, eu escolhi então para a minha coleção o tema Hip Hop Golden Era. Hip Hop Golden Era decorreu nos anos 80 e 90, mais nomeadamente nos anos 90. É uma era que decorre nos 5 bairros sociais mais conhecidos de Nova Iorque. E nesta época, o que era muito representado por eles era, sobretudo, a música, e as mensagens que eles passavam nas músicas eram de antirracismo, que eles tentavam chegar ao exterior do mundo através da música, passando a sua mensagem de antirracismo e os direitos que estes também têm. E algo que também é muito marcante na Golden Era são os grafitis, que eram vistos para os jovens e utilizados pelos jovens como uma maneira de expressarem aquilo que sentiam e a mensagem que queriam passar às pessoas, e era visto como uma maneira de... era visto como um crime, mas eles mesmo assim arriscavam-se em fazê-lo como uma forma de volta ao preconceito que estes passavam na época. Para o painel de ambiência, eu escolhi uma imagem que pudesse representar os bairros sociais. Acrescentei também elementos como posters de festivais de hip-hop, porque eles na altura, também para se conectarem entre si, eles realizavam diversas festas na rua com boomboxes para poderem também fazer batalhas de rap e conseguirem chegar mais longe através do seu sonho. Adicionei também os grafites, que é um elemento muito forte na minha coleção. Também adicionei os autocolantes, mais uma vez com uma forma de mostrar a rebeldia. E deixei também presente as datas de grafite como um rastro de crime, digamos, ou de rebeldia cometido por estes jovens na época. É uma coleção que, ao observar, podemos ver que é do mercado médio e baixo, também pelos grafites e pela estética. Agora, para as cores da minha coleção, eu decidi escolher 7 cores, na qual a primeira tem o azul, que é muito utilizada na ganga da minha coleção. O vermelho, que eu decidi pegar no vermelho como uma forma de destacar as estampas da minha coleção, pensando muito que se as pessoas olhassem para as estampas das minhas camisolas, conseguissem logo perceber a mensagem, pois está em vermelho e está em grande destaque. No resto da coleção também tenho a cor verde, lilás, amarelo, castanho e bege. Agora, para os tecidos da minha coleção, eu tenho 2 gangas azul e castanho, que são 100% algodão, 2 malhas jersey simples 100% algodão, a napa vermelha e a napa prateada, que são 100% poliuretano, as 3 felpas americanas, que são 90% algodão e 10% elastano, e as 2 malhas meshas,
que são 100% poliéster, e por fim o Tencel 100% BSA. Música, e é um elemento muito importante na minha coleção também. Tem 2 bolsos tradicionais e na sua traseira tem 2 bolsos que eu decidi fazer mais grandes para representar também o baggy no streetwear. A outra peça do coordenado é a t-shirt, que é de managers e cintos, na qual eu decidi estampar "From block parties to world riding packs, I was born in the Bronx, raised by the streets". É uma parte de uma música muito conhecida na época, que fala basicamente sobre estes jovens terem nascido num bairro social e conseguirem ultrapassar todas as dificuldades através da sua arte, chegando ao mundo no exterior. Por fim, neste coordenado, tenho um blusão de ganga e napa vermelha, no qual, nas costas do blusão, eu fiz um molde com a frase "Create Peace", que remete à tendência e ao tema, e a mensagem que eu quero passar, que é "Cria paz entre tradições e etnias". E fui eu mesma que grafitei com grafite vermelho na traseira das costas. A napa está presente nos punhos do blusão, na bainha, na gola e em grande parte dos braços do blusão. Como segundo coordenado principal, eu tenho uma t-shirt na qual usei o tecido malha mesh para também trazer a referência das camisolas jersey de basket, com a gola que também era muito utilizada nessas camisolas. Na frente da t-shirt eu coloquei MZL, que são as iniciais do nome da minha coleção, e na traseira coloquei 90, que remete à época que a Golden Era ocorreu. Neste coordenado também tenho umas calças de ganga, na qual estampei nas 2 pernas uma frase escrita por mim: "Respect the music, trust the lyricist and live the culture", que diz basicamente respeito à cultura, confia na letra e viva a cultura, que são as 3 mensagens que eu quero passar. E na traseira também estampei o NY, que é de Nova York. Para o último coordenado principal, eu fiz um casaco em felpa americana, pois eu também queria trazer a referência dos fatos de treino que eram utilizados na época por estes jovens, na qual, no casaco, eu decidi aplicar os 5 bairros sociais. Tenho este aqui, este, no braço e outros 2 no traseiro.
Em seguida, tenho uma t-shirt com uma estampa que foi desenhada por mim, de um CD, na qual dentro do CD tem diversos elementos que remetem ao meu tema, como por exemplo o 80 e o 90, dos anos em que ele ocorreu, os comboios, que os jovens muitas vezes utilizavam os comboios para grafitar, o DJ, para remeter às festas que eram realizadas nos bairros, a lata de grafite e o título do tema Hip Hop Golden Era. E esta t-shirt também em malha de jeans e saltos, 100% alcohol. A última peça deste coordenado é uma calça de ganga. É uma calça de ganga, na qual eu decidi que ela, ao visual, fosse mais discreta, mas depois, ao abrir o fecho na lateral, conseguissem observar o tecido têxtil, que também foi grafitado por mim pelas 3 cores, amarelo, vermelho e verde, como uma forma de também chamar mais a atenção a quem observa as calças. Está presente o fecho nas 2 laterais das calças e na traseira das calças coloquei também um dos bolsos com a napa prateada, para também dar um pouco de uso à napa que eu utilizei no CD dos calções. Para o quarto coordenado, eu tenho mais uma vez presente a t-shirt que já foi apresentada no primeiro coordenado, mas acompanhada desta t-shirt tem os calções cargo, que mais uma vez os bolsos cargo representam o estilo baggy, o streetwear, e na traseira dos calções tem estampado no border just culture, mais uma vez a mensagem que remete ao tema quanto à tendência. No quinto coordenado tenho mais uma vez presente o casaco e a t-shirt que já apresentei anteriormente, mas desta vez decidi fazer umas calças também de felpa americana para que desse um conjunto com o casaco, mais uma vez para fazer lembrar dos fatos de treino utilizados na época. No sexto coordenado eu fiz outra jersey para remeter mais uma vez às jersey de basquete, mas nesta aqui já estampei na frontal Mozilla, o nome da minha coleção, e na traseira 80, que é outra data que ocorreu a Golden Era. Com esta t-shirt tenho também os calções castanhos, e na traseira dos calções castanhos tenho N estampado em baixo. No sétimo coordenado, eu decidi criar uma suéte, em que esta tem o rib em castanho e a felpa americana em baixo, e na traseira da suéte eu decidi estampar The New Golden Era, como uma forma de tentar passar uma mensagem que a Golden Era que ocorreu entre os anos 80 e 90 ainda pode ressuscitar nos anos da atualidade, através da minha coleção, pode ser usada por jovens. E está presente também neste coordenado a t-shirt e as calças que já apresentei anteriormente. No oitavo coordenado tenho mais uma vez a t-shirt que já apresentei e os calções que desenvolvi na escola. No nono coordenado decidi criar outra suéte, onde tem felpa americana castanha e bege, e na frente mais uma vez estampei o nome da coleção, e está acompanhada outra vez da t-shirt que foi estampada, que foi criada por mim, e os calções que já apresentei anteriormente. No décimo coordenado tenho a t-shirt e as calças que também já apresentei anteriormente. No 11º tenho 2 peças dos coordenados que também já apresentei anteriormente,
E no 12º eu decidi juntar este blusão, a t-shirt e as calças, as três com estampas, para ser um coordenado mais chamativo. Esta é a passarela da ilustração que eu desenvolvi. Eu decidi fazer a ilustração em aquarelas, para fazer também lembrar um pouco do trabalho que era feito pelos jovens nas paredes para grafites. E na minha ilustração eu também tento representar a junção de diversas etnias. Sim, está na sua linha de pensamento, é mais fácil, passa a entender. Falando agora sobre a primeira otimização da tendência Fragments, eu decidi escolher como tema Call Me By Your Name, que é um filme que se fala sobre um jovem que vai passar férias no norte de Itália e que basicamente ele vive um romance inesperado. Dei o nome à minha otimização de Somewhere in Northern Italy, que é alguns no norte de Itália, e é uma otimização com cores de tons pastel e uma mistura de tons mais fortes. Para esta otimização também trouxe o tecido cava, a ganga mais clara, as felpas de cores diferentes e as malhas jersey em branco e em cor-de-rosa. Para a otimização, eu decidi mudar alguns elementos, como por exemplo a estampa. Um elemento muito forte no filme é o pêssego, na qual eu decidi estampar na traseira da t-shirt, e na frente da t-shirt decidi colocar a estampa Call Me By Your Name, que é o nome do filme. Nos calções tenho a napa verde e a ganga azul. Já no blusão eu decidi trazer um pouco também a tendência. Nas mangas eu quis fazer um bordado de flores. Nos calções e na t-shirt eu decidi escolher um tecido às riscas, também para ir buscar muito aos calções que eram utilizados por um dos personagens, nos calções de lado bem. Tenho as calças de canvas. Neste bordado aqui também alterei a t-shirt, na qual antes tinha mangas, mas depois três mangas para ficar na cava. Também fui buscar muitas referências das estampas que eram utilizadas no filme, como por exemplo as flores, e no peito do casaco e na suede está presente em bordado o nome das duas personagens principais do filme. Para a segunda otimização na tendência insónia, eu decidi escolher o filme Fight Club, na qual dei o nome de No Rules Club. Fight Club é um filme que fala sobre um personagem que passa noites sem dormir a estudar um plano, e essas noites sem dormir acabam por criar no personagem paranoias, onde ele vê coisas que não são reais. E eu acho que tinha muito a ver com a tendência, então decidi escolher. Decidi usar o azul escuro, o cinzento, o amarelo, o branco e o preto. Trouxe tecidos como a sarja, a ganga, o tecido que é utilizado nos calções de lutadores, dos lutadores. Foi assim que ficou a minha otimização. Nas t-shirts eu decidi estampar o nome do filme, Fight Club. Nesta t-shirt decidi estampar as duas personagens principais. No casaco eu quis dar mais destaque, onde escrevi a frase mais icónica do filme. Tem o casaco azul de napa, os calções, como eu tinha mencionado, utilizados pelos lutadores, no mesmo tecido. Neste aqui, no padrão que eu decidi colocar na parte de cima da t-shirt, é um padrão que cria uma grande ilusão ao olhar, e eu decidi colocar em preto e branco.
E na suete eu decidi colocar o elemento também muito forte do filme, que é o sabonete. E nestas calças usei a napa amarela para os bolsos e o bolso de moedas e a ganga azul para as calças. E por fim, eu queria deixar uma frase dita por Tupac Shakur, que foi um dos rappers mais importantes nessa época: "Reality is wrong, dreams are for real", que é uma frase que basicamente diz-nos que às vezes nós temos que sonhar mais alto e esquecer um pouco daquilo que é a realidade, porque às vezes nos baseamos tanto nos problemas da realidade que vivemos muito em insegurança dos nossos sonhos, e isso também é uma frase que baseou-se muito na minha trajetória neste projeto. Deixei também a imagem de um símbolo que é muito utilizado pelos rappers, que é o W, para representar a paz e a união no oeste de Nova Iorque, que são os barcos. E por fim quero agradecer às professoras que me acompanharam nesta trajetória importante da minha vida, aos meus amigos e à minha família que me acompanhou neste momento importante. Obrigada. Bom dia.